Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser de um dia na cozinha comigo. Bom, hoje eu vim trazer para vocês a minha jantinha de hoje, uma janta simples, mas muito gostosa e que vocês vão adorar. Bom, hoje vamos ter uma paleta assada com batata, aquele feijãozinho, né, refogadinho, bem gostoso aí, temperado, e um arroz aí para acompanhar. E claro que eu não vou deixar, né, de compartilhar com vocês essa minha jantinha de hoje. Então, vamos que vamos! Antes de mais nada, se inscreve, curte, comenta aí bastante aí para ajudar o canal. Bora que bora! Bom, eu vou temperar aqui nessa forma, que ele é bem grandão, esse pernil, né? E eu já dei uma furadinha nele, como eu falei, ele é bem grandão. Aí vou deixar ele temperar, dar uma marinada aqui. Vou selar ele na frigideira, que eu tenho bem grandona, né? Por ele ser grandão, e depois eu coloco pra assar, né? Então, aqui eu já vou começar a temperar, mas eu faço o tempero todo à parte, depois venho e jogo nele. Bom, aqui eu já cortei também 2 dentes de alho bem grandões que eu tinha e meia cebola, uma cebola médio mais pra pequena, cortei a metade, né? E aí eu vou acrescentando aqui mesmo os outros ingredientes. Bom, aqui eu vou começar colocando um pouco de páprica defumada. Vou colocar também um pouquinho de tempero de caldo em pó. Bom, e vou colocar agora também esse tempero, que é tempero do chefe, sabe? Ele tem várias coisinhas dentro. E eu vou colocar também um que eu super acho que combina com o pernil, vou colocar bastante, que é o lemon pepper. Então, esses são os temperinhos secos que eu vou colocar aqui. Eu gosto de colocar um pouquinho de mostarda também. Eu acho que a mostarda traz sabe, um gostinho. Tá quase acabando, mas eu tenho uma fechada, mas eu vou usar, que é pouco, vou usar isso aqui mesmo. Coloquei um pouco de mostarda também. E também vamos colocar sal, né? O sal eu vou colocando e vou vendo o tanto mais que eu preciso. O certo, gente, aqui era eu espremer um limão, mas eu acabei esquecendo de comprar, vocês acreditam? Mas aqui seria um limão espremido também, tá? Mas se você tiver aí na casa de vocês, vocês podem colocar, porque o limão aqui traz todo o tchananes, né? E vou colocar também óleo, um pouquinho de óleo, pra gente mexer, fazer essa misturinha. E vou colocar um pouquinho de vinagre, mas eu não gosto tanto, mas eu vou colocar um pouquinho, porque no caso faltou o limão pra dar aquele azedinho, né? Então, eu vou colocar só o vinagre, tá? E aí, eu vou colocar mais ou menos umas 2 colherzinhas de água aqui também, tá bom? Eu coloco também um pouquinho de água também, tá, gente? Pra dar ali fazer mais um caldinho, sabe? Eu coloco assim, né, uma colher grande, vou colocar umas 2 colheres de água aqui. Ó. Sabe? Só 2, só pra ficar esse caldinho aqui. Se tivesse o limão, não precisaria, né? Eu colocaria até só uma colherzinha mesmo. Ou nem precisaria, mas como eu não tenho, eu vou colocar 2. Que eu não gosto muito do vinagre, eu gosto do limão. E ó, e é assim que vai ficar o nosso molhinho pra gente jogar ali na nossa carne. Ó, e aí eu vou jogando, vou espalhando. Aí não tem esses buraquinhos que eu fiz com a faca, que eu fiz um monte de buraquinho com a faca, onde o tempero vai entrar, né? Mas ele vai ficar aqui pegando tempero, umas meia horinha antes de ir pro forno, antes de ser selado e depois ir pro forno. É assim que eu faço, tá, gente? Mas espera aí que eu vou aqui
mexer bem ele. Eu vou passar dos dois lados e depois a gente, com as mãos, a gente vai temperar isso aqui, tá? Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, agora eu vou cobrir ele, né, com plástico e vou deixar na geladeira por 30 minutos pra pegar o tempero. Mas o ideal é deixar mais ou menos 1 hora, tá? Bom, enquanto eu deixo lá, né, a minha carne dando aquela temperada, aquela pausinha aí, né, espera de meia horinha, eu vou temperar o meu feijão, quer dizer, eu vou cozinhar o meu feijão. Então, aqui eu cortei metade de uma cebola, 2 dentões de alho, cortei também meio tomate sem semente, tá, gente? Senão acaba o feijão estragando, eu não gosto. E aqui eu cortei também um pedacinho de pimentão, porque eu gosto de colocar, acho que dá um tchananes, e eu coloquei, mas eu coloco só um pedacinho, sabe? Um pedacinho mesmo, porque eu acho forte. E esses são os temperos que eu vou fazer ali fritinho, né? E aí, eu vou colocando os demais temperos. Meu feijão já deixei de molho, então ele tá bem molinho. Então, agora eu vou cozinhar. Bom, já coloquei meus temperos, gente. Eu gosto de refogar com a banha. Então, já vou colocar a banha aqui. E eu tinha um pedacinho de bacon que eu achei que nem tinha mais, mas eu tinha. E aí, eu já cortei aqui pra colocar, gente. Porque um feijãozinho com bacon é tudo de bom, né? Então, eu vou já refogar aqui, né? Coloquei, ó. Tava aqui junto com a banha, no saquinho. E aí, eu já coloquei aqui pra dar um tchanantes naquele feijão com bacon e banho. Gente, fica maravilhoso. Bom, agora eu vou usar os meus temperinhos, né? Páprica defumada. Vou colocar, que eu gosto. Vou colocar o tempero do chefe. Gente, esse tempero de chefe tem cebola desidratada, alho, pimentão, cenoura, tomate. Gente, tem tanta coisa nele. E também vou colocar um pouquinho do caldo caldo de carne, né? Aqui é de galinha, no caso, em pó. E esses são os meus temperinhos. E agora o nosso feijão, né? Bom, feijãozinho aqui já sendo, né, temperado. E agora que vem o tchanantes do negócio aqui, ó. Aonde eu coloco como é pouco feijão, vou colocar uma batata pequena. E vou colocar um pedaço de cenoura. Olha, essa cenoura tá bem bonita, então vai ficar um caldo bem bonito. Porque aí eu faço aquele processo. Quando terminar de cozinhar, eu pego um pouquinho do feijão, um pouquinho do caldo, a batata e a cenoura, bato no liquidificador e ó, coloca aqui, gente, fica dos deuses esse feijão. Isso quando eu não coloco aquela abóbora cabotiã, que fica maravilhosa também, coloco um pedaço. Mas hoje, como eu não tenho, vou colocar só a batata e a cenoura. E aí, aqui já tem água quente, então eu já vou colocar aqui, ó, e esperar cozinhar. Gente, estou cozinhando ainda sem pressão, por isso que eu tenho que deixar de molho de um dia pro outro, mas ele tá bem molinho, porque eu ainda não comprei a minha tão esperada panela, gente. Então, vocês curtem bastante esse vídeo, comenta bastante aí, pra mim poder convencer meu marido a comprar minha panela de milhões elétrica, que é a que eu quero. Porque as outras panelas, gente, estão querendo explodir na minha casa. E é sobre isso, olha que delícia. Agora é esperar cozinhar no fogo, né, alto. E vamos que vamos. Então, já untei aqui, né, já coloquei um pouquinho de óleo. Aqui, eu já coloquei minhas batatas pra cozinhar, porque eu gosto de temperar elas antes, dar uma cozidinha, deixar ela ao dente e temperar elas e depois colocar junto pra assar. Como eu vou selar a carne, eu vou dar uma selada, porque ela é muito grande, senão ela vai demorar muito pra assar. Então, eu vou dar uma selada nela, vou tampar, aí depois eu coloco pra assar, porque ela vai ser mais rápida, porque ela é bem grandona, né? Então, senão vai demorar muito, muito, muito. Mas se você tiver aí fazendo com tempo e tudo, você pode colocar papel alumínio e, ó, deixar ela aí no seu forno aí por umas 2, 3 horas aí, pra ela ficar bem assadinha, tá? Ali tá nosso feijão e aqui tá nossa carne. Ó, então essa é a selada que eu dei. Então, eu deixei tampadinho, dá uma selada de um lado, uns 10 minutinhos de cada lado. E agora, ó, eu vou colocar ela aqui pra assar. Já coloquei aqui um pouco de óleo na forma. Vou colocar ela aqui. E agora,
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caldinho. Vou pegar esse caldinho, né, que é o óleo, o tempero, e ó, vou jogar aqui por cima, ó, entendeu? Olha que maravilha. E terminar de assar. Ó, eu fiz uns cortezinhos nela pra entrar bem o tempero, tá? Como eu falei, gente, eu não costumo comprar tão grande assim. Vou colocar um pouquinho de óleo também, pra ela depois, né, dar aquela fritadinha. Mas, gente, eu comprei ela muito grandona, ó. Gente, eu acho que... É que eu joguei fora, mas eu acho que aqui tem uns 2 quilos pra mais, viu? É bem grandona, ó, mas... É isso, agora colocar pra assar junto com as batatas. As batatas eu vou temperar com páprica defumada, lemon pepper, um pouquinho de óleo. E esse é o temperinho das batatas. E vou colocar aqui. Ó, a batata com ela ainda quente, eu coloquei um pouquinho de manteiga, páprica defumada, lemon pepper e coloquei também o tempero do chefe. E um pouquinho de sal, porque eu já cozinhei ela com sal, então, né? E a carne também já tem sal, então eu tomei um pouquinho de cuidado com o sal. E agora, colocamos aqui, ó, na nossa travessa. E olha que maravilha, agora vamos assar, né? Enquanto nossa carne assa, nosso feijão já está aqui. Eu já peguei a batata e a cenoura com caldo e um pouquinho dos grãos. Bati, coloquei aqui. Agora eu vou deixar encorpar para depois colocar coentro e cebolinha que eu gosto. E aqui tá já o nosso arroz fazendo. Eu deixo para fazer o arroz mais próximo ali, né? Pra ficar quentinho, né? Apesar que essa panela, ela conserva bem, né? Então, vou fazer já o arroz. Olha, então ficou assim o nosso pernil, gente. Ficou muito suculento. Já cortei ele aqui pra gente poder comer. Ficou muito suculento, ficou bem gostoso, bem temperadinho. Aqui também temos o nosso feijão, olha que delícia. Ó, bem grossinho o caldo, como eu gosto. E aqui temos o nosso arroz bem soltinho. Então, vamos jantar. Querem servidos? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de ficar aí um pouquinho comigo hoje na cozinha. Eu tenho mostrado aí como que foi a janta aqui de hoje. Gente, ficou tudo uma delícia. Todo mundo gostou, repetiu. Ai, não tem como, né? Tudo fresquinho, bem temperado, feito com muito amor, que é o meu tempero, assim, que eu coloco coloco muito, é amor na minha comida. Eu gosto muito de cozinhar pra minha família, eu gosto muito mesmo de cozinhar, gente. Então, tudo que eu faço aqui é com muito amor, muito carinho. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar like aí, comentar bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!